Agradecer então ao Luiz Nassif a oportunidade, é uma satisfação para a Escola de Engenharia estar aqui, né? E diferentemente dos colegas do primeiro painel, eu sou um engenheiro que não virou suco, porque mesmo porque não tem, daqui não vai sair suco nenhum, só uma boa cachaça, né? Eu me formei em 1991, exatamente no período em que o mercado não estava nada legal para quem estava se formando naquela época. Lembro-me de ter participado de um processo seletivo na Andrade Gutierrez, uma vaga para 50 pretendentes. Virei professor. Mesmo porque minha mãe ensinou aos 12 anos, então acho que está no sangue, né? Bom, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco do que a Escola de Engenharia está vislumbrando dentro desse cenário de formação do engenheiro e o que a gente está querendo, né, movimentar e chacoalhar essa questão aí da formação. Bom, alguns antecedentes. A gente tem um paralelo ali, passado e presente. Aquela linha, eu acho que ela pode ser muito bem representada pela LDB, pela implantação das diretrizes curriculares em 2000. Né? E no passado, então que dentro daqueles robôs que no passado não tenham surgido excelentes engenheiros como os nossos colegas que me antecederam, né? Mas não havia uma preocupação assim por uma flexibilidade na formação do engenheiro, né? Era todo mundo formado tudo igualzinho, aquele negócio, né? Aquela rotina. E hoje o presente, dentro daquela galera que está ali, né? A gente precisa de pessoas para trabalhar em órgãos públicos, pessoas para inovar, empreender, enfim. E agregar todos aqueles desafios e aquelas urgências que também já foram colocados aqui pelo Piqueira, né? Mas, assim, resumindo em 5 áreas, né? Essa grande preocupação pelo crescimento econômico, que é notícia diária na mídia, né? E olha, a gente não pode deixar de lado de forma alguma a questão da responsabilidade social, da questão da pobreza, né? A questão da responsabilidade ambiental, os problemas do cotidiano, por que não dizer essa questão da globalização da engenharia. Então você imagina, o engenheiro que a gente quer formar, que o mercado quer, ele tem que estar com tudo isso aí na cabeça dele, né? E foi tema aqui colocado, como é que faz? Antigamente era 6.600 horas, agora são 3.600. Nos Estados Unidos o engenheiro gasta 4 anos para formar, com 2.400 horas. Onde é que está a lógica de tudo isso, né? Então, isso é realmente um desafio para nós, né? E resumindo, né, pensando aí como um engenheiro, como o real transformador dessa sociedade nossa, né? Agregando conhecimento científico, nunca vamos deixar de lado a questão da resiliência, que é a adaptação desse engenheiro, sensibilidade para as demandas sociais e ambientais, como gerenciar negócios e pessoas, empreendedor, inovador, ou seja, é uma salada de competências que a gente fica aí se debatendo em vários COBENCHs, ABENCH, como trabalhar a formação, discussão concreta, etc. Né? São os antecedentes, né, para essa discussão. Bom, 2 linhas de ação. Em algumas pesquisas, né, mais antigamente, essa questão da gestão do conhecimento, coloquei 2 modelos aí que são bem exemplificados pelas escolas americanas e pelas escolas japonesas. As americanas voltadas para a tecnologia de informação, uma comunicação mais impessoal mesmo, aprendizagem individual, conhecimento explícito, uma excelência operacional. E as escolas japonesas, um foco mais nas pessoas, na socialização, comunicação pessoal, aprendizagem coletiva, conhecimento tácito, né, aquilo que você realmente aprende com a experiência, inovação estratégica. Qual desses modelos adotar? Bom, nenhum especificamente, mas acreditamos que é uma busca juntar esses modelos. Eu acho que o profissional de engenharia de hoje, do futuro, ele tem que ser capaz de trabalhar com pessoas, com socialização, né, associando inovação, estratégia e excelência operacional. Né? É uma busca. E inicialmente eu acho que a gente discutir políticas públicas e currículos, do primeiro convite que me foi feito, né? Mas eu acho importante pontuar isso aí. Mantendo a mesma linha de transição passado-presente, no passado nós tínhamos currículos engessados, uma pouca inserção de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ausência de parcerias com o mercado, foi colocada aí a questão da indústria, né?
e ausência de pesquisas em educação e engenharia. Daqueles 5 tópicos, a gente pode, aliás 4, poderíamos citar outros. Eu acho que os 3 primeiros, eles estão muito, assim, eles têm hoje uma condição de serem implantados a partir das diretrizes, mas o último, eu acho que ainda a gente está longe. Eu acho que o governo e também as universidades ainda carecem de políticas mais arrojadas na educação e engenharia. Aliás, a educação e engenharia é tema de debates, né, intermináveis no principal congresso brasileiro de engenharia, que é o COBEND. A gente, ao mesmo tempo que a gente não consegue desovar nossa pesquisa na educação, porque nos falta a pedagogia, a sociologia, né, os conhecimentos epistemológicos, no caso da engenharia, os nossos colegas do CNPq não há uma linha de pesquisa em educação. Então, eu acho que o governo ele precisa acordar para isso. E também as universidades. Acho que, né, dentro da política da universidade, incentivar mais essa questão. A gente que é dirigente, a gente fica batalhando, mas incentivar o professor que quer se dedicar na educação e engenharia, né? Então eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que a gente tem que buscar. Bom, pontuando agora algumas inovações curriculares, que acho que de inovações já não tem tanto, porque são mais ou menos 12 ou 13 anos de diretrizes, então eu vou pontuar algumas coisas, né? O que a gente vem praticando ao longo desses 12 anos na universidade e também na escola de engenharia, né? Já foi pontuado aqui anteriormente no primeiro painel as diversas atividades complementares, fora de sala de aula, a questão das atividades científicas e culturais, cursos em línguas, os projetos que agora podem ser e devem ser incentivados com as empresas. Lembrar que a empresa, ela participa do processo de formação do engenheiro através dos estágios. Não é só a gente trabalhar o aluno, então agora o aluno é seu, se vira para lá, né? Acho que a gente tem que ser compartilhado isso aí com a empresa. A questão dos laboratórios abertos, foi colocado pelo colega ali da experiência da Escola de Miami, né? Enfim, seminários, projetos acadêmicos, diversas atividades, todas essas têm que de alguma forma contribuir e contribuem para a formação, né? Como encaixar isso dentro do currículo? As empresas juniores, eu gosto de citar porque a Escola de Engenharia tem hoje 5 empresas que são atuantes e a formação que elas agregam para os alunos de engenharia é realmente fantástica. Ali são todas as empresas juniores da UFMG, a Escola de Engenharia tem 30%. As competições, já foi colocado aqui pelos colegas, né? Então ali tem, eu coloquei uma ali, atlética da Escola de Engenharia, né? Uma associação atlética dos alunos, isso é importantíssimo para o desenvolvimento cultural dos alunos, né? O iSoulFly ali é o aerodesign, nossa equipe de aerodesign da UFMG chama o iSoulFly. O Baja, o Fórmula, oi? Soulfly, Soul. Enfim, competições de negócio, a importância das competições para a formação, né, do engenheiro, sem comentar as questões das feiras estudantis, e ali eu coloco ao centro uma que a gente está realmente batalhando, que nós estamos chamando de Engenharia Recebe, que é um programa assim, de recepção ao calor, né? Foi colocado aqui anteriormente a questão da motivação. A questão da motivação tem que ser trabalhada desde o primeiro dia que o aluno põe o pé na universidade, porque realmente vencer a barreira das ciências exatas é pesado. Então, tem que encher a bola do menino para ver se, ou da menina, né? Para ver se ele consegue vencer essa etapa bem, né? Então, nós acreditamos na escola que um programa de recepção de calor que integre realmente o aluno, a universidade, aos professores, tudo isso, né? Então, isso é importante, são inovações na UFMG e na escola. Além disso, eu quero colocar, esse é uma outra iniciativa da universidade, que chama GIS. O GIS é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Graduação, que trabalha o desenvolvimento de práticas de ensino superior, né? Então, é aquele trabalho com novas tecnologias, metodologias de ensino, preocupados ali com o percurso docente, o percurso docente do professor que é recém-contratado, criação de espaços acadêmicos em que você possa desenvolver essas alternativas, essas atividades complementares, né? Então, isso é uma coisa importante, tem trazido resultados muito interessantes na universidade. E eu coloquei aqui, como nós estamos falando de inovação e empreendedorismo, a CTIT também é um órgão da universidade e nós estamos trabalhando uma formação complementar, né, como colocou aqui o Piqueira, né,
os cursos de engenharia hoje, eles podem e devem buscar as formações complementares, eles estão amparados pelas diretrizes. Só que, infelizmente, a gente não está sabendo executar os projetos pedagógicos, né? Então, a questão de uma formação complementar em empreendedorismo, nós estamos trabalhando, pretendemos criar, ainda esse ano, um espaço de inovação dentro da escola de engenharia. Nós vamos arrumar ali um espaço bem interessante, bem chamativo, para que os alunos possam incubar, discutir e desenvolver as suas novas ideias. Então, todas essas são iniciativas curriculares, inovações, que são assim, pré-definidas pelas diretrizes de 2000, né? E dentro desse aspecto aí das inovações, qual é essa proposta de inovação que eu quero até apresentar para vocês? Bom, apesar de 10 anos de inovação, eu coloco ali um quadro que é o tempo de diplomação dos alunos da Escola de Engenharia da UFMG, né? Ou seja, pegando de 2000 até 2011, nós temos ali um percentual médio de em torno de 50% a 55% alunos que formam no tempo padrão. Bom, realmente, comparando isso com escolas particulares, esse número é maravilhoso. Mas eu acho que não é nada maravilhoso ter um desempenho de 55%, né? Se a gente instituiu novas diretrizes curriculares em 2000, e se a gente fosse basear apenas por esse número da quantidade, nós estamos discutindo a qualidade, eu não vi nenhuma mudança ali. Então, o que está errado, né? Até pegando um gancho na pergunta que o Nassif fez, né? Como é que a gente pode mudar esse cenário? Né? O que a gente pode fazer de diferente na formação? Porque pelo número ali, eu acho que a eficiência não está boa, não. Só está melhor que o motor a combustão interna. Deve ser, eu acho, 20% de rendimento, né? Bom, onde está a questão? Então, a proposta que a gente tem hoje para buscar uma mudança é na verdade o seguinte: a gente reconhece que todos esses projetos de inovação, eles são excelentes. Aliás, nós não estamos inventando nenhuma metodologia nova, né, lá na Escola de Engenharia, mas a forma que ela é implementada. E a gente acredita que muitos desses projetos, eles não conquistaram seus clientes. Quem são esses clientes? Os próprios alunos e os professores e os funcionários da universidade, né? Então, eu falo agora de mim mesmo, porque eu me formei numa escola do século XX, né, século passado, né, trabalhando com alunos do século XXI, com uma capacidade de aprendizado absurda, né? E aí, como é que eu me encaixo dentro desse contexto? Então, a gente começou a pensar isso na escola, de criar uma série de ações, pequenos projetos, pilotos, né, que vão buscar mover as pessoas. A gente quer que o professor goste, né, daquela metodologia, implemente e se sinta, sobretudo, feliz para fazer aquela mudança. Então, a gente quer mover as pessoas, a gente quer conhecer as culturas. Às vezes, um projeto de, sei lá, uma formação complementar, ele pode ser empreendedorismo, ele pode ser implementado aqui na Poli de uma forma, mas lá no UFMG é diferente, porque as pessoas que estão aqui são diferentes das pessoas que estão lá. Então é que entender as culturas, as linguagens, as histórias do contexto, né? Esse é o fundamental. E que etapas a gente vem cumprindo? A primeira ali eu chamo do Bright Spot. Esse Bright Spot vem, eu li num livro do Daniel Pink, que é The Whole New Mind, muito interessante, em que ele pontua que hoje o engenheiro é aquele que sabe usar bem o lado direito do seu cérebro, que é o lado da sensibilidade, do contexto, né? O lado esquerdo é cartesiano, é lógico, o lado esquerdo. Acreditava-se que quem mandava era o lado esquerdo. Hoje acredita-se que quem manda é o lado direito. Então eu não sei quem manda, né? Mas nós vamos buscar esses bright spots. O que é o bright spot? É aquilo que realmente dá certo na universidade, a gente vai incentivar. Então, um exemplo, as empresas juniores. Então, a gente está pondo fogo nos meninos e nas meninas, né? Para que eles realmente exerçam a engenharia no seu cotidiano. Uma outra iniciativa que a gente vai buscar, estou chamando ali de uma incubadora de currículos. O nome é o ENGE 200, que a Escola de Engenharia fez 100 anos há 2 anos atrás, e agora nós estamos arrumando os 200 anos, né? Então, o que é uma incubadora de currículos? É ver se a gente cria uma estrutura para permitir que o professor que tem uma boa ideia de um novo currículo tenha amparo.
Porque muitas vezes ele se perde dentro da escola. Ele não, né? Onde é que ele vai realmente executar aquela boa ideia? Né? A questão da aproximação professores e alunos, já coloquei. Essa questão do setor produtivo a gente está fazendo com muita seriedade, porque a gente está cansado, né, daquela velha discussão que o Piqueira colocou. Né? A universidade não sabe o que faz pelo lado lá dos empresários. Né? E a gente que está na universidade, esses caras não sabem o que eles querem. Então tem que aproximar, tem que mudar isso aí. Então a gente está criando canais de discussão, iniciando um convênio até com a Mendes Júnior, eles têm um programa de treinamento lá do jovem profissional e a gente está numa parceria com eles. Enfim, acordos mais direcionados. Né? E o programa nosso, ele tem essas 5 áreas. Né? Então a área de ensino, órgãos, instituições, matriz curricular, atividades complementares, comunicação, eventos, infraestrutura. Ou seja, hoje ele é um conjunto de mais ou menos 50 ações divididas em cada uma dessas áreas, mas sempre com a mesma ideia, que é o quê? É trabalhar as pessoas para implementar as boas ideias. Né? Além disso, a gente busca essa discussão, né? Que é a questão da rede. Porque uma outra coisa que a gente acredita na escola, não vai adiantar nada se a gente fizer uma coisa muito bacana na escola de engenharia lá em Belo Horizonte, mas se a Poli está diferente e está fazendo uma outra coisa, a gente tem que estar junto nesse papel. Né? A Poli, o FRJ, o Cefet-MG, a PUC Minas, e as escolas de engenharia, elas têm que trabalhar mais em rede nessa questão da formação. A gente não está com uma rede, né, consolidada. E por que não dizer internacionalmente? Então eu estou apresentando ali essa questão do Big Beacon, que é uma rede internacional que a gente está iniciando, né, numa participação. O quartel-general é numa escola lá na região de Boston, uma escola pequenininha de 500 alunos de engenharia, tem projetos inovadores para a formação do engenheiro. É o Franklin W. Olin College. Né? Enfim, o que eu quero colocar é a importância da gente estar em rede para a discussão desses problemas. Aliás, o fórum, né, pode ser considerado como um bom exemplo né, da execução dessa rede. Né? E tudo isso, naturalmente, para que a gente possa, né, dar todos os suportes às inovações na escola de engenharia, buscar uma identidade com a faculdade, do aluno, do professor, né? Por que não dizer formar melhores engenheiros. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, dentro desse contexto, né, da formação do engenheiro, que a escola de engenharia está vislumbrando. Estou aí à disposição para debate.